Vamos para agora o item 2 não terminativo. Fabiano Contarato, senador, só chamando a atenção, para lembrar já, mas não vai, vou fazer a leitura aqui ainda. Item 2, projeto de lei 4256, 2019, não terminativo. Altera a lei 10.826, de 26 de dezembro de 2003, para autorizar o porte de arma aos agentes de segurança socioeducativos e da outras providências. Autoria, senador Fabiano Contarato. Relatoria, senador Eduardo Girão. Relatório, favorável ao projeto com 2 emendas que apresenta. Concedo a palavra ao senador Eduardo Girão para a leitura do relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, cumprimentando o senador Fabiano Contarato, que tem uma experiência vasta na área de segurança pública, conhece bem o tema e teve essa iniciativa, que eu considero uma iniciativa muito importante, justa e meritória, né? Então, eu peço a sua autorização para ir diretamente para a análise. Perfeito. Compete à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre matéria relativa à proteção de crianças e adolescentes, o que faz regimental o presente exame. A matéria é, a nosso ver, meritória. 2 são as realidades que levamos em consideração para formar essa avaliação. A primeira delas é o risco real que os agentes de segurança socioeducativos, inclusive eu demorei, para trazer essa matéria, porque quis ouvir, fiz questão de ouvir, de debater também, especialmente com os do Ceará. Daqui a pouco estou trazendo o nome desses líderes que fazem parte importante aqui da construção desse relatório, que eles enfrentam em seu dia a dia sobre o risco, né, real que eles têm. Eles têm família e cuidam de filhos que não são seus e que são pessoas que, embora adolescentes, têm capacidade para causar danos graves, sim. É pertinente que estejam armados, inclusive para desempenhar bem sua função pública, resistindo a eventuais tentativas de resgate ou ataque contra eles ou contra adolescentes. O fato é que esses agentes socioeducativos são constantemente ameaçados por elementos que integram quadrilhas, muitas delas comandadas, infelizmente, por menores infratores. A segunda é a boa formação técnica e humanista que tais agentes possuem. Não se trata de pessoas sem treino ou sob nenhuma autoridade. Ao contrário, são todos muito bem instruídos e conhecem seus deveres funcionais. Inclusive, muitos deles, né, senador Paulo Paim, a gente já debateu aqui, passando por problema de saúde mental, né? Esse era um dos questionamentos deles com relação a esse tema. Cabe ressaltar desde logo que aqui não se está a defender que o agente socioeducativo poderá adentrar e exercer as suas funções no estabelecimento penitenciário armado. Até porque é uma regra de segurança não poder entrar armado na penitenciária, pois a arma pode ser subtraída. Somente as tropas especializadas podem entrar com armas dentro de estabelecimentos prisionais. Ademais, não estamos permitindo que eles, estando armados, possam exercer segurança pública fora. Tais cenários continuarão sendo vedados aos beneficiários dessa concessão do porte de arma de fogo. Jamais se pretende, portanto, que os agentes socioeducativos passem a agir dentro do estabelecimento adstrito a adolescentes infratores armados, até porque seria um risco para eles mesmos, bem como para os menores, e isso a legislação não permite. Portanto, resta claro que o conteúdo desse parecer não está a violar o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, trazido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, bem como respeita o Estatuto do Desarmamento. Ocorre que, por falha
da estrutura estatal em não atuar de forma efetiva nas causas sociais da criminalidade, muitos desses adolescentes, principalmente das classes menos favorecidas, infelizmente estão sendo cooptados pelo crime organizado. Eles têm alta periculosidade na escola do crime. Então, entendo que entre proteger a criança, já que continuará a vedação ao agente de usar arma dentro do estabelecimento, e proteger o agente socioeducativo e seus entes queridos, entendo que haja a necessidade de tutela da vida humana desses servidores da sociedade. Outro sim, o sistema socioeducativo do Brasil é um barril de pólvora prestes a explodir a qualquer momento. Recentes fugas de adolescentes em conflito com a lei e incidentes violentos são sinais claros do clima de tensão que permeia as unidades de internação. Déficit no efetivo e desproteção pessoal causada pela falta de equipamentos de segurança reforçam o medo desses servidores. Fato que reforça o parecer ora apresentado. Eu tenho um entendimento, até pelo meu histórico de vida nesse tema, que não é armando a população que nós vamos resolver os problemas de segurança. Na verdade, podemos até agravar tal realidade. Porém, aqui, não podemos nos esquecer disso. Estamos a falar de agentes públicos que lidam diretamente com a criminalidade, expondo todos os dias suas vidas em perigo. O PL 4256 de 2019 encerra, porém, problemas de natureza constitucional e jurídica, ambos ligados à condição de pessoa em desenvolvimento, afirmada pelo inciso 5 do artigo 3º da Carta Magna e pelo artigo 121 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Não nos parece compatível com esta condição o porte ostensivo de armas, de modo que vamos oferecer emenda à proposição, determinando que regulamento específico, com inteligência pedagógica, diferente do decreto número 9.847, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a lei número 10.826 de 2003, estabeleça as condições e boas práticas no uso da arma por agentes socioeducativos, inclusive a condição de uso não ostensivo. Isso tornará o efeito dissuasório da proposição compatível com os termos da lei. Oferecemos também uma emenda para adequar o artigo 1º da proposição aos termos da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Do voto, senhor presidente, em face dos argumentos apresentados, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 4.256 de 2019, com as seguintes emendas. A emenda da CDH, desse ao artigo 1º do projeto de lei 4.256 de 2019, a seguinte redação, em seguida com os demais artigos aqui, combinada, né? Artigo 1º. Esta lei faculta o porte de arma de fogo aos agentes de segurança socioeducativos em todo o território nacional, em condições a serem estabelecidas por regulamento específico, que determinará seu uso não ostensivo e os modos pelos quais o porte de arma atenderá à finalidade de atendimento aos adolescentes. E outra emenda da CDH, ao inciso 7 do caput do artigo 6º da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, na forma prevista pelo artigo 1º do projeto de lei número 4256 de 2019, a seguinte redação, que é o 7º, né? Os integrantes do quadro efetivo do sistema socioeducativo, responsáveis pela segurança, vigilância, guarda, custódia ou escolta de adolescentes nos termos de regulamento específico que determinará o porte oculto e não ostensivo da arma e considerará a compatibilização entre o porte de arma e a condição de pessoas em desenvolvimento que a Constituição atribui aos adolescentes. Muito obrigado, senhor presidente. Só fazendo aqui um registro, né, como eu citei no relatório, de pessoas importantes que nos procuraram, dialogaram, né, até que a gente amadurecesse esse relatório, que é o senhor Alexandre Costa, meu conterrâneo, presidente da Associação dos Agentes Socioeducativos do Ceará,
e também o Cristiano Torres, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores do Sistema Socioeducativo. Muito obrigado, senhor presidente. Rápido agora. Em discussão, matéria, pediu a palavra para discutir o ex-líder da bancada do PT, mas sempre líder, senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, nesse momento, parabenizar o brilhante relatório do senador Eduardo Girão, que muito aprimorou esse projeto de lei. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, sempre preocupado com o bem-estar e proteção integral da criança e do adolescente, fez modificações significativas para atender a real finalidade do projeto de lei. Então, eu quero aqui, senador, render minhas homenagens e parabenizá-lo pelo relatório. Quero também fazer um registro, senhor presidente, que aqui nós temos todos os agentes socioeducativos, inclusive do meu estado, Espírito Santo, e quero falar para eles que eles e muito dignificam a profissão. Eu passei por 27 anos como delegado e 25 anos como professor de Direito Penal e Processo Penal, e eu fico triste, senador Eduardo Girão, sabe quando? Quando eu vejo uma parcela significativa da população criminalizando os policiais. Policial, ele não é violador de direitos. Policial é o primeiro garantidor de direitos, senador Magno Malta. É o principal garantidor de direitos. Nós temos que partir da premissa de legitimidade dos atos praticados pela administração pública. Nós não podemos inverter essa lógica. Agora, nós temos que agir com seriedade, mas dentro da realidade. E a realidade é que o sistema socioeducativo apto a receber toda criança e adolescente em conflito com a lei quando pratica ato infracional, eles têm que ter condições para estar ali dando aquela tutela conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos que entender que nós temos que sair um pouco dessa discussão teleológica, muito mais academicista, sem entender qual é a realidade que nós passamos lá dioturnamente dentro do sistema prisional. Seja para as pessoas que são maiores, imputáveis, seja para os inimputáveis ou para aquela criança ou adolescente que violou qualquer norma praticando um ato infracional. Nós temos que entender que essa é a realidade do Brasil e que se naquele momento ela está internada, está cerceada naquela medida mais restritiva, e aqui eu volto a falar, porque a internação hoje no sistema socioeducativo com adolescente em conflito da lei é para no máximo 3 anos de internação. Agora, você imagine, qualquer ato infracional praticado por um adolescente, senadora Soraya, no máximo, para um maior, você pode ter uma pena de 40 anos, mas para um adolescente em conflito da lei, é no máximo 3 anos de internação. E eu, na minha vida profissional, eu já presenciei juízes aplicando no homicídio qualificado, em que o maior seria condenado de 12 a 30 anos, para um adolescente de 17 anos, aplicando uma medida de 1 ano de internação. Como que você explica isso para a família da vítima? Como que você explica isso para a sociedade? É preciso provocar a queda de máscara das instituições para que ela interage verdadeiramente com a realidade da nossa sociedade. Agora, se a gente ficar numa discussão extremamente apenas academicista, nos bancos teóricos, sem entender a realidade do que acontece dentro das ruas no país, nós vamos estar praticando não a sensação, mas a certeza da impunidade. E isso não tem. E olha que eu sou senador do Partido dos Trabalhadores. E olha que eu fui vice-presidente, com muito orgulho, dessa Comissão de Direitos Humanos. Mas nós temos que tratar igualmente os iguais, na medida que eles se desigualem. Nós temos que entender que ninguém está acima da lei, que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Nós temos que entender, efetivamente, que os agentes socioeducativos estão ali como um braço do Estado para assegurar a proteção integral do criança e adolescente que está cerceada na sua liberdade de ir e vir, mas que ele tem que fazer isso com segurança. Nós não podemos achar razoável, nós não podemos criminalizar policiais e, sobretudo, agente socioeducativo. Senadora Soraya,
Eu lembro que quando eu era delegado, eu percorria os presídios para falar sobre a erradicação da tortura, senador Paulo Paim. E eu lembro que numa das turmas foram para agente socioeducativo do meu estado do Espírito Santo. E olha como é que é, ao que grau nós chegamos. Os internos, adolescentes em conflito com a lei, tinham um uniforme. O mesmo uniforme os agentes socioeducativos utilizavam. Ou seja, se houvesse uma fuga naquele instituto, você não sabia quem era interno e quem era agente socioeducativo. Olha, minha gente, não dá para a gente ficar brincando de segurança pública. Artigo 144 da Constituição Federal é claro. A segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Parabéns, senador. Tudo bem, esse foi o senador Fabiano Contarato, autor do projeto, e já pediu a palavra o senador Magno Malta, que eu concedo nesse momento. Senhor presidente, Depois. Em seguida, o senador Flávio Arnes. quero parabenizar o senador Girão, o autor do projeto, o senador Contarato, e ele põe aqui uma realidade. Nós discordamos em quase tudo. Quase tudo. Não em tudo. Eu não sei nem se foi a primeira ou a segunda filiação dele, mas a primeira filiação dele foi no PL e fui eu que abonei. Mas essa questão de segurança pública, ela tem toda uma engrenagem que se o indivíduo entende só pelo aparato do Estado e o cara não entende que tem muitos adultos travestidos de criança e que se comportam e que conhecem plenamente só direitos, quando ele cai numa casa como essa, socioeducativa, e essa questão que ele colocou, que os uniformes eram iguais, cometeu um delito. E aí, quando eu faço uma discussão a respeito de redução da maioridade penal, tudo isso passa pela minha cabeça, porque isso tem que ser um projeto de governo e não nada isolado. Com um relatório do senador Girão, que é desarmamentista, mas tem um entendimento de que um homem que tem família e é um agente social e trabalha dentro de uma área de risco, e olha que esses menores não, homens travestidos de criança, eles mandam um recado igual qualquer facção. Você tem família lá fora, nós sabemos onde sua família mora. Esse homem que está lá o dia inteiro com o mesmo uniforme, tem família lá fora, onde as facções que se utilizam desses por conta tão somente da idade, eles vivem sob ameaça. E não é tão somente num caso de rebelião para que ele possa se utilizar da arma, mas para poder guardar a sua própria família, que está em casa e muitas vezes em bairro de periferia. E dizia o senador Contarato, palavras dele, nós precisamos entender a realidade, infelizmente, a realidade do que está acontecendo no Brasil, com relação à violência total. Tudo é facção, tudo é organização criminosa. E eles conhecem as brechas e eles sabem como usar e sabem a quem usar e como usar. Os riscos que eu corro são os riscos que Vossa Excelência corre. Não nos esqueçamos que Marcola está no presídio de Brasília. Não nos esqueçamos que Fernandinho Beiramar está ali no Rio. E que houve uma fuga agora no Rio Grande do Norte com 2 indivíduos do PCC que são especialistas, são executores, matadores. Então, uma realidade toda que nós temos que entender. Então, nós não podemos tirar aqui um ponto, dizer, isso aqui é ideológico, isso aqui é ideológico. Não, não. Assim, a mira de leis que está na minha testa, está na testa do senador Fabiano, está na testa de todos nós e dos nossos filhos, das nossas crianças, porque eles não contam até 3 para cometer o crime. E o agente que está lá dentro, que convive, que o cara vê o rosto dele, sabe, e grita de lá de dentro um desaforo para ele, dizendo, eu sei onde você mora. Meus amigos estão lá fora. Ontem eu vi um vídeo, senador Contarato, de um cara de uma organização criminosa adulto, dizendo assim, e grava na dura, grava dentro do presídio e solta o vídeo. Estou mandando esse recado para o juiz e para o promotor principalmente. Você está aí fora,
veja como você me trata e me respeita. Porque eu estou aqui dentro, mas meu povo está aí fora. O seu carro pode amanhecer cravado. Essa foi a fala. E essa fala, eu acho que nós temos que ter, eu sempre tive no meu coração, e de todos os presidentes que passaram, eu sentei, apresentei e mostrei o que podia acontecer. Eu não sou jurista, eu não sou um indivíduo profundo, não sou advogado, não sou delegado, embora muita gente ache até que eu seja advogado, não sou. Mas nós temos 2 elencos de crime no Brasil. O crime hediondo e uma lista de crime que não é hediondo. Você pega um menino que já botou fogo em ônibus, que já estuprou, sequestrou, tem 17 anos, está lá dentro da instituição, e põe lá um outro que, por influência de outros, foi lá e subtraiu um relógio. Nunca roubou, não é bandido, não é ladrão, perfeitamente recuperável, ele é jogado dentro do mesmo sistema. Quando chega lá, ele vai morrendo de medo daquele outro. E aquele outro faz dele refém. E obriga a família desse, que acabou de chegar, que não é bandido, que não é nada, essa família é obrigada a levar as coisas para eles lá dentro, para que esse menino não morra. E esse menino passa 1 ano, passa 6 meses, acaba se tornando igual ao outro. Quando sai de lá de dentro, entrou um que não era bandido, juntou-se com outro que já era, e saem 2. Saem 2. Então, eu chamo essas instituições de escola técnica do crime. É com essa que nós temos que acabar, porque quando ele faz 18 e bate dentro do presídio, aquele argumento de que, jogou uma criança no presídio com 18 anos, ele vai virar criminoso. Não, ele já virou cá embaixo. Mas a discussão hoje é os agentes. Eu quero parabenizar, porque o agente realmente, ele precisa, estar armado por uma série de coisas preventivamente, tanto para ele no trabalho, quanto para ele fora do trabalho, por conta da sua família, porque não se engane, se os governos, se as polícias têm informação, os criminosos têm muito mais do que todos nós juntos. Parabéns pelo projeto, parabéns pela relatoria. Senhor presidente. Senador Flávio Arnes, com a palavra para discutir a matéria. Eu só quero também parabenizar o senador Fabiano Contarato pela iniciativa. O senador, que é uma pessoa assim extremamente ligada à questão de direitos humanos, de segurança, uma competência, uma capacidade em tantas áreas. E parabenizar o senador Girão pelo relatório, tranquilo, sereno, seguro, apontando que não deve ser ostensivo, que tem que ter um regulamento, que não fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora a gente tem que só refletir algumas coisas, que não é o problema só com o adolescente infrator, mas também o sistema prisional de uma maneira geral. Não só na prisão, mas nas delegacias. Eu já visitei, aí o Fabiano Contarato pode falar muito melhor do que a gente, em que a pessoa está na delegacia, capacidade de presos lá é de 20, e tem 60, 70, 80, 100. Então já visitei delegacia, onde coloco as redes no teto, e a pessoa fica uma turma no chão. Depois de um tempo, a turma do chão vai para o teto e do teto para o chão. Eu digo, olha, isso é uma escola de criminosos, porque o pessoal que sai de lá, não há dúvida, né? E fica lá 1 ano, 2 anos, e às vezes o homicida ao lado de uma pessoa, como o senador falou, que roubou um relógio, sabe lá, alguma coisa. Eu já visitei, por exemplo, anos atrás, pela Comissão de Direitos Humanos, o atendimento de adolescentes em São Paulo, né, que seria socioeducação, no caso. E eu olhei lá, vi e fui falar com o governador à época e disse, isso é um campo de concentração, né? 200 adolescentes sentados um ao lado do outro, tendo que ficar quietos, sem camisa, só com calção e tal. Por quê? Porque havia dúvida se havia adolescentes com distúrbios de conduta, problemas de saúde mental, que teriam que ter outro encaminhamento.
Agora, eu quero dizer o seguinte também. Eu fui secretário de Educação lá do Paraná. E lá nós temos alguns centros de socioeducação. Nunca junto com presídio. Né? Nunca junto com presídio. Nós temos centros de socioeducação, em parceria com a Secretaria de Educação, da Saúde, da Assistência, para ser uma socioeducação. Né? Então, são 1.000 adolescentes, mais ou menos, nos centros de socioeducação. Mas você olha a falha do poder público e da sociedade com esses 1.000, porque eles não têm, a maior parte deles, ensino fundamental, fase 1, fase 2, a família destroçada, os pais não trabalham, não tem casa, não tem isso. Quer dizer, uma absoluta... A gente tem que pensar nesse lado também. Olha, nós estamos falhando, né? Então, isso também é importante dizer e dar uma perspectiva. Eu recebi a visita de uma adolescente uma vez que pegou uma fotografia minha e desenhou um quadro e queria me entregar o quadro. Eu disse, olha, que bom, recebo você com prazer. Por que você está lá? Não, assalto à mão armada. Matou, feriu? Não matei, não feri, mas assalto à mão armada. Quer dizer, a gente fica pensando, é uma situação assim que tem que ser olhada, né? Também ele fez o vestibular, depois passou, quer dizer, às vezes uma coisa péssima acaba gerando uma oportunidade para essas pessoas. Então lá são professores, são assistentes sociais, mas tem os agentes de segurança. E esses agentes de segurança têm que, na verdade, eu também acho que tem que ser... tem que ter a possibilidade, não é a obrigatoriedade, dentro de regulamento, dentro de regras, lógico, que tem que ser estabelecidas. Mas então, e a política de socioeducação, quer dizer, se for feita de maneira correta, para 1.000 adolescentes são 150 milhões por ano. 150 milhões a 180 milhões por ano. E se a gente aplicasse 180 milhões na raiz do problema, né, nós teríamos um resultado muito maior. Mas não é só a socioeducação, porque tem os adolescentes também que cometeram delitos menos graves e que estão com penas restritivas de liberdade, não no centro de socioeducação. Então, a gente tem que, no fundo, também dizer, olha, claro, está errado, né? Uma pessoa com 17 anos que fez um homicídio, como foi, que cometeu o homicídio, está lá, agora, eles, quer dizer, inclusive, quer dizer, não pode estar lá no lado da pessoa que, quer dizer, com todo respeito, se isso acontece no Espírito Santo, é errado. Tem que ser centros de socioeducação que têm o objetivo realmente de ser socioeducação. Inclusive a construção, porque eu fui num dos centros, eu me lembro, e disse, isso aqui é uma prisão, não pode. Né? Quer dizer, se eu estou falando centro de socioeducação, olho para lá e percebo que a pessoa está presa, então tem que... Eu acho que essa política toda, né, de atendimento do ser humano com políticas públicas adequadas, falta. Agora, chegar também no final e achar a pena adequada, lógico, temos que fazer. Só que a gente entra nesse debate da maioridade penal. Resolve o problema, baixar para 17, 16, 15, ou a gente pensar de uma maneira diferente para que a pessoa... eu vou cometer o crime porque eu sei que vou ficar 6 meses. Quer dizer, um ano, isso não pode acontecer. Só uma parte, né? Porque o senhor tocou em 2 pontos que para mim é muito... Eu acho que a gente tem que agir, senador Girão e senador Magno Malta, com transparência. Eu não sei se os colegas sabem, mas eu sou autor de um projeto de lei que aumenta o período de internação para adolescente em conflito com a lei que pratica ato infracional equiparado a crime hediondo ou praticado com violência ou grave ameaça. Eu sou contra você absolutamente reduzir a maioridade penal. Agora, nós podemos alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente e falar, esse é um projeto de minha autoria, que aumenta para até 5 anos. Hoje é 3.
Mas é inadmissível você falar que hoje qualquer ato infracional praticado, uma extorsão mediante sequestro, com resultado morte, que está lá no artigo 159, sequestrar a pessoa com o fim de obter qualquer vantagem como condição ao preço do resgate, parágrafo 3º, se resulta morte, que a pena vai lá para a Lua, em quase 40 anos de reclusão, aquele adolescente de 17 anos vai ficar no máximo 3 anos internado. A gente tem que discutir isso com realidade. A gente tem que colocar e falar assim, é esse o tratamento que nós queremos dar? Ou nós podemos dar um tratamento diferenciado? Volto a falar, tratar igualmente os iguais à medida que eles se desigualem. Você tocou no outro ponto da população carcerária. Eu trabalhei num DPJ de Vila Velha, no meu Espírito Santo, que a capacidade era para 16 presos, tinha 140. Aquilo era uma bomba relógio, era rebelião. Mas sabe por que, senador Flávio Arnes, que isso acontece? Porque o Estado criminaliza a pobreza. Porque as cadeias estão lotadas, são de pobres. As cadeias estão lotadas de pretos e pardos e semi-alfabetizados. Eu queria ver se fosse crimes praticados por políticos. Eu queria ver se fosse crimes praticados por servidores públicos. Se o tratamento seria o mesmo. Faço esse desafio aqui aos senadores também da oposição, com todo respeito. Projeto de minha autoria. Passa a ser crime hediondo o desvio de verba pública praticado por político. Eu quero ver, coloca lá na Lei 8.072, que são considerados crimes hediondos. Peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, extorsão, concussão, crimes contra o ordem tributário, contra o sistema financeiro. Agora, infelizmente, o que o Estado faz é criminalizar a pobreza, é criminalizar a cor da pele. Eu fico preocupado com meus 2 filhos, que são negros, e são a razão da minha vida. Porque eu sei que, dependendo de onde que ele estiver, a forma como ele vai ser abordado, ele já pode ser julgado pelo simples fato de ser preto. É isso que a gente tem que tratar. A gente tem que ver, dar esse tratamento diferenciado. Agora, eu não sou radical. Aumenta o período de internação, equipara crime hediondo para desvio de verba pública. Desculpa o desabafo, só queria fazer essa parte. Parabéns mais uma vez. Não, eu apoio desvio de verba pública. Se tiver o apoio da base do governo, conta com a oposição que nós vamos votar. Eu já concluí, então, esse senador aspecto, Flávio mas, Arnes. de fato, particularmente em relação ao mais vulnerável, mais pobre, a política pública não chega lá. E a política pública, uma escola boa, né, uma escola em tempo integral, com profissionalização, com merenda, com apoio da saúde, com assistência social adequada, se isso for prioridade no Brasil, a gente vai ter uma sociedade diferente em 18 anos. Uma geração que entre na creche e saia no ensino médio. Agora, aqui, nesse caso, a gente sempre dizer socioeducação é uma política interdisciplinar, né? E aqui nós estamos falando dos agentes de segurança, né? Como o relatório aponta, de acordo com o regulamento. Obrigado. Muito bem, o senador Girão pediu... Mas 1 minuto mesmo, no relógio. 1 minuto. É só para... Olha que manhã, tarde já, rica, porque a gente está vivenciando aqui. Inclusive com visões políticas, ideológicas diferentes, mas buscando um consenso, um diálogo para conseguirmos aprovar, melhorar a nossa legislação. Então, estão de parabéns todos os senadores. O senador Flávio Arnes trouxe aqui o caso do sistema penitenciário do Brasil. Parabéns, senador. Nós temos que encarar isso. Senador, meu querido irmão Paulo Paim, eu vou trazer um requerimento, uma coisa que eu até já tinha falado com o senhor disse que tudo bem, para a gente ver uma comissão, uma subcomissão para viajar, conhecer o sistema PAC, sistema de ressocialização, que é um sucesso em Minas Gerais. Sucesso! Então, no Paraná tem também, e é bem humano, sabe? Então, eu acho que a gente tem que partir para isso. Essa comissão tem feito um grande trabalho e acredito que a gente possa avançar. Então, vou propor na próxima sessão uma emenda nesse sentido, mas eu quero parabenizar o senador Fabiano Contarato, senador Magno Malta, senador Flávio Arnes. Hoje nós, através do diálogo, olha que bonito, no momento que o Brasil ainda está polarizado, mas a gente mostrou aqui que é possível, com respeito à oportunidade, com respeito à opinião diferentes, mas é possível se construir algo com partidos diferentes, com convergências, com interesse do brasileiro. Nós podemos ser adversários
jamais inimigos. Continua a discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Senhor presidente, só antes de você encerrar, só para dizer que a minha assessoria aqui, que é mais eficiente do que eu, o PL 6691 de 2009 foi aprovado aqui no Senado, aqui todas as comissões de mérito, passou aqui primeiro, foi para o plenário, está na Câmara. Crime de corrupção como crime hediondo, aquilo que nós tratamos aqui. Né? Veja como a sociedade padece por esquecimentos em gaveta e por descasos muitas vezes. Nós aprovamos em 2009, está na Câmara, e a assessoria me alertou aqui, e eu vou atrás disso aí. Muito bem. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto com 2 emendas que apresenta. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto com 2 emendas. 1 e 2. O projeto segue agora para a análise terminativa na CCJ.